Para o ar, mas agora vamos falar de Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Obrigada, a equipe do Procon está aqui, brindou, né, aqui a Sorriso FM com o código para a gente consultar sempre que necessário, até para auxiliar nossos queridos ouvintes, se for o caso, né, e para a gente ter mais conhecimento, porque esse dia é muito importante. É o dia realmente em que começou a valer esse código, ainda nos idos de 1990. E para falar disso, estamos recebendo aqui o coordenador do PROCON e o assessor jurídico. Então, vou começar, pode ser aqui pela minha direita, doutor Daniel. Uma satisfação, Daniel Vurzius. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, doutor Michel, a todos os ouvintes da Sorriso FM. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, hoje para falar dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, como você bem disse antes. Essa lei que foi instituída lá na década de 90, 11 de setembro de 1990, e que marca uma história para a democracia brasileira, para a cidadania brasileira, reconhecendo o cidadão, o consumidor, como uma parte muito importante nessa relação jurídica. Perfeito. Doutor Michel é o nosso coordenador do PROCON, sempre bem-vindo, grata pela vossa atenção com a equipe sempre estar aqui hoje, né? Ô Marlene, somos nós que agradecemos. Eu costumo dizer que a imprensa, sem a imprensa nós não conseguimos fazer nada, né? São vocês que levam até os moradores, trazem para nós as demandas dos moradores e levam. Nos ajuda a levar a situações, o trabalho do cotidiano, o dia a dia e, claro, as soluções, né? Agradecer também a presença do Dr. Daniel Vurzius, mais uma vez enaltecer a importância de um PROCON ativo, atuante na defesa do direito dos consumidores. Muito bem, e o PROCON está nas ruas, né? Ontem uma ação importantíssima efetuada a partir de reclamações que chegaram, que tem a ver com o código. A gente vai falar mais um pouco da história daqui a pouquinho, mas vamos por aí porque houve movimento na rodoviária, o pessoal até perguntou o que aconteceu. Foi uma fiscalização que o PROCON provocou, foi isso? Isso, Marlene, é uma ação conjunta entre o PROCON Sorriso e a AGER estadual, e foi provocada por nós ainda, alguns meses atrás a gente oficializou, né, a AGER solicitando esse apoio, porque quando eu costumo dizer o seguinte, o PROCON ele trabalha de alfinete a foguete, né? Mas tem algumas legislações que, em virtude da sua complexidade, nós temos que calçar a sandália da humildade e solicitar o apoio de outros órgãos de controle e fiscalização que têm a mesma função que a nossa, perfeito, que é garantir um trabalho seguro e eficiente para o cidadão de bem. Então, oficiamos a AGER, fomos de imediato, já recebemos a resposta, só precisamos nos organizar, né? E começamos ontem, então, pela rodoviária, como você bem lembrou. Essa ação da rodoviária, no primeiro momento, ela teve por foco os guichês de vendas de bilhetes de passagem, né? Assim como o interior de ônibus, tá? Então, assim, mas por que a AGER e o PROCON? Só reforçando, a AGER estadual, ela é quem cuida da fiscalização dos ônibus intermunicipais, perfeito, mas não tem competência para atuar sobre os ônibus interestaduais. E essa competência se estende ao PROCON, né? Já que os ônibus estão passando por nossa cidade, perfeito, nós acaba atraindo essa competência ao PROCON. Então, ontem na rodoviária, identificamos inúmeras irregularidades, notificamos algumas empresas, inclusive a empresa que presta o serviço de segurança, que é um serviço que é feito mediante um pagamento e, obviamente, precisa também seguir alguns requisitos. Hoje, já pela manhã, logo cedo, nós fomos para a BR-163, mais precisamente ali na 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Aproveitar o espaço aqui, agradecer o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do inspetor Fraisa, né, que nos deu suporte para essa ação de hoje. E lá nós identificamos outras irregularidades, mas dessa vez com relação à ausência dos idosos que deveriam estar ocupando os assentos gratuitos nos ônibus. Essa era a reclamação inicial que vocês receberam em volume maior nos últimos tempos lá. A gente percebeu que esse ano essas reclamações aumentaram. Por quê? Tanto a legislação federal quanto a estadual determinam que em ônibus acima de 20 lugares, 2 lugares devem ser exclusivos para idosos acima de 60 anos,
pensionistas, e a lei federal fala inclusive de jovens de baixa renda e PCDs. Gratuitos. Gratuitos assim, entre aspas, porque quem paga são os outros passageiros, Sim, né? mas para quem é dessa equipe aí, esse público não pagaria. Isso. Perfeito. E nós recebemos inúmeras reclamações, temos feito o trabalho em loco junto a essas empresas, mas o que ocorre? Aqui, sendo bem honesto com você, a gente percebe que as empresas elas também criaram subterfúgios para driblar a legislação. E nós, enquanto órgão de controle, daí a importância da parceria junto com a AGE, que nós fomos buscar quais seriam essas medidas que podem ser adotadas para evitar que as empresas driblem o que diz a legislação. Então, as empresas que foram flagradas desrespeitando a lei do transporte gratuito para idosos, pensionistas, foram notificadas, no total de 3 empresas, né? Outras 2, como o motorista não constava no relatório de viagens a disponibilidade daqueles passageiros, essa investigação ainda está sendo feita, inclusive nesse momento lá no PROCON, a nossa equipe, juntamente com a equipe da AGER, acionamos a sede da empresa e eles têm 24 horas para nos apresentar esses relatórios atualizados. Caso eles não apresentem, também serão notificados, evidentemente, multados cada um de acordo com a sua culpabilidade. Perfeito. O pessoal está perguntando aqui qual exatamente é o direito do idoso ou da pessoa com deficiência em relação a isso, porque além dos 2 assentos gratuitos, existem outros benefícios que ele pode requerer, se for o caso. Perfeito, Marlene. Bom, o que diz a lei? Tanto a federal quanto a estadual. A pessoa com idade acima de 60 anos e renda de até 2 salários mínimos, igual ou inferior a 2 salários mínimos. Aposentados e pensionistas também com idade até 60 anos, né? E que receba benefícios do INSS, da União, estados ou municípios. E o aposentado por invalidez. Aqui é uma ressalva, tá, Marlene? O aposentado por invalidez independe da idade dele. Ele só tem que ser aposentado por invalidez e essa aposentadoria, evidentemente, não pode ultrapassar os 2 salários mínimos, tá? E o que nós identificamos nessas fiscalizações, Marlene, aproveitando essa pergunta do ouvinte, é que as empresas estavam omitindo essas informações do passageiro ou estavam fazendo exigências excessivas. Por exemplo, como é que o passageiro vai comprovar, Marlene, essa renda? Através de uma simples declaração, ou do carnezinho do INSS, um extrato da conta bancária de quanto entra. As empresas estão pedindo carteira do idoso, movimentações bancárias. Então, assim, é uma exigência que a lei não o faz. E acaba ferindo outras legislações, inclusive, né? Sem dúvida proteção de nenhuma. dados, várias, né? Sem dúvida nenhuma. formas. Bem lembrado, atinge a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, nós já estamos, inclusive, elaborando uma orientativa, nós vamos visitar todas essas empresas e nós vamos entregar uma série de requisitos que elas obrigatoriamente vão ter que cumprir em 20 dias. Se em 20 dias elas não se adequarem, aí nós aplicamos a notificação que pode ser acompanhada, inclusive, de uma multa. Perfeito. Muito obrigada desde já por esses esclarecimentos. Vou começar aqui pelo Dr. Daniel falar, então, a respeito desse código, né? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O que representou lá naquele primeiro momento, o que mudou, o que é importante a gente lembrar nesse dia, né? 35 anos são 3 décadas e meia, não é? De mudança em termos de cidadania, de direitos do consumidor no Brasil. Muito bem, Marlene. Como você disse, 35 anos. Essa legislação que foi criada lá, o Código de Defesa do Consumidor, lá nos idos de 1990, ela foi um grande avanço para o direito brasileiro. Não só para o direito brasileiro, mas sim para todos os consumidores, que na época não se viam protegidos por nenhuma legislação que não o Código Civil. E o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para especificar aquilo que o consumidor tinha esse direito de reclamar, né? Então, tornou esse consumidor uma parte vulnerável nessa relação de consumo, né? Proteção contra produtos e serviços nocivos, que era o que não existia. Então, hoje nós temos no Código de Defesa do Consumidor a previsão legal de que todos os produtos vendidos, expostos a vendas, comercializados, devem trazer os perigos do seu uso e do seu consumo, o que antigamente não se tinha, tá? O direito à informação clara e adequada, que também não se tinha. Então, quando você vai na gôndola do supermercado, ter ali a precificação, ter ali
os produtos que são utilizados para a confecção daquele produto, entendeu? O que também não tinha, e hoje nós sabemos que é uma prática que traz benefícios à saúde do consumidor, principalmente para pessoas que têm algum tipo de doença. Vou citar aqui o diabético, altos índices de açúcar adicionado a esse produto, que antigamente não se tinha. Então, sabia-se lá do que era feito aquele produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor também trouxe essas informações para ajudar esse consumidor na hora de escolher o produto, aquele que é mais saudável para o seu consumo. O direito à reparação dos danos, que também nós tínhamos apenas no Código Civil e não uma legislação específica. Então, hoje nós temos, por exemplo, os atrasos de voo, que é uma recorrência na nossa região agora, a cancelamento, atraso, extravio de bagagens, compras efetuadas pela internet não entregues ou compras de algum produto com vício, que antigamente também era somente regido pelo Código Civil e hoje o Código de Defesa do Consumidor já consegue abarcar essas as circunstâncias para justamente facilitar a defesa do consumidor em juízo, que antes era muito difícil. A inversão do ônus da prova, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe essa revolução. Então, antes você tinha que provar, o consumidor tinha que, imagine... Mesmo sem acesso a dado nenhum, ele tinha que conseguir a prova. Mesmo sem acesso, o consumidor não tinha como se defender em juízo. A justiça fala assim, você precisa provar o que você está falando. E com o advento do Código de Defesa do Consumidor, isso se inverteu. Reconheceu a vulnerabilidade do consumidor e inverteu o ônus da prova para o fornecedor, o que é muito importante nas relações de consumo hoje em dia. Além, é claro, das práticas abusivas que o PROCON vem combatendo reiteradamente. São práticas aí que colocam, de fato, o consumidor em um prejuízo muito alto. Então, isso também não se tinha lá atrás, com o Código Civil. E desde a década de 90, nós temos essas circunstâncias, principalmente em contratos, naquela questão da troca do produto, quando você compra, ele tem algum defeito, no reparo, no conserto desse produto, num prazo razoável, que antigamente não se tinha. Bem, bastidores esquentam também, né? Durante a presença aqui do PROCON. E muita gente mandando pergunta ainda sobre a questão do direito em relação às passagens. Estão pedindo se realmente tem que marcar com antecedência, se der algum ruim que a pessoa não pode viajar no dia que comprou passagem, se precisa devolver o dinheiro. Tudo isso tem alguma previsão legal, de alguma forma? Outra senhora disse que é aposentada por doença aos 56, pergunta se ela tem esse direito. Ela tem, né? Sim. Aposentado por invalidez, independente da idade, tem sim o direito ao transporte gratuito. Com relação à passagem, Marlene, o bilhete ele tem duração de 1 ano, tá? Então, se a pessoa perdeu o ônibus, e ela tem que ir na agência, obviamente, aí a agência pode cobrar até 20% do valor da passagem, que é como se fosse uma taxa administrativa, isso a própria legislação permite. E remarcar a passagem para uma outra data. Mas tem que ser antes da viagem prevista. Não, ela pode ter, no perdido caso, perdido a viagem. Ela vai pode conseguir remarcar igual com 20% de taxa. Sem dúvida. Bom saber, né? Eu sabia dessa, importante. Ao idoso, ele deve marcar com antecedência porque a procura é muito grande. Mas o que nós identificamos, Marlene? Aqui em Sorriso tem uma empresa que tem uma procura muito baixa. Então eu faço até uma sugestão aos idosos. Por que ela tem uma procura menor? Ela tem 9 linhas e a boa parte dessas linhas operam no período noturno e de madrugada. Então os idosos, né? Obviamente não vou falar o nome da empresa, mas pode procurar ali, é uma interestadual, né? Podem estar procurando a empresa. Se acaso a empresa se negar a agendar essa viagem, ela deve fazer isso por escrito, porque ela precisa, o idoso, ele precisa, ou aposentado, ele precisa pedir, ele precisa solicitar. Havendo a negativa dessa empresa, a gente pede que ele acione imediatamente o PROCON, uma equipe de fiscalização vai se fazer presente o mais rápido possível no local, e aí já diante da denúncia nós já fazemos a autuação ali da empresa. Tenho certeza que muda muita coisa só pelo fato de a gente estar aqui falando sobre isso com muita clareza, sim. Essa investida do PROCON em relação à fiscalização, que é prerrogativa do órgão, né? Sim. Junto com a AGER, e muda muita coisa. Aqui do esgoto que a gente citava, são situações pontuais, mas que acabam trazendo, né, para o que forneceu esta lei. Só o fato da gente estar
aqui falando que tem esse direito já nos deixa mais, né, mais cidadãos do que a gente era antes de 1990, vamos dizer assim. A senhora diz aqui que um mês na Águas do Sorriso cobra o esgoto dela e no outro mês não. Que uma vez ela vai lá e pergunta, eu tenho ligado o esgoto? Falam que sim, outra vez que ela vai e pergunta, fala que não. Como é que faz um caso desse? Bom, nesse caso eu vou sugerir à consumidora para que ela se dirija ao balcão de atendimento do PROCON, munida das faturas de água, para que a gente possa intervir junto à concessionária e solucionar definitivamente o problema dela. Tem que procurar vocês, então. Perfeito. Só complementando o que o doutor Daniel falou, Marlene, deixar claro para a sociedade que o CDC, no seu artigo 42, parágrafo único, ele é explícito ao afirmar que cobrança indevida, quem cobrou de forma indevida tem que devolver em dobro, corrigido de juros e correção monetária. E é isso que a gente tem feito, tá? Então fica aqui um alerta até para os empresários, às vezes que tenha contratado aqueles serviços lá de cobrança, analise caso a caso, porque uma cobrança indevida pode resultar nessa estorno do valor em dobro e, evidentemente, se o consumidor fizer uma reclamação no PROCON e nós entendemos que houve dolo ou a falta de cuidado, ele pode sofrer uma multa também. Que às vezes é a única forma de resolver. Tem uma senhora aqui dizendo que o pai dela tentou agendar por quase 3 anos uma passagem e sempre diziam que não tinha essa passagem. É complicado isso, né, então, gente? Hoje, Marlene, na fiscalização na rodovia, inclusive nós flagramos uma empresa que ela tinha vários idosos, é uma empresa que vinha do sul do país, tinham vários idosos que pagaram meia passagem, porque na falta das 2 poltronas gratuitas, o idoso pode pagar, ele deve pagar meia passagem apenas, 50% do valor total. Em qualquer, daí não tem limite? Não tem limite. Qualquer ônibus que ele quiser pegar tem que ceder. Se tiver banco, ônibus, ele tem que ceder com metade do preço. Isso mesmo. E nós identificamos que essa empresa ela tinha vendido 50%, mas não estava ali os 2 idosos que deveriam viajar gratuitamente. Estavam livres os bancos? Estavam livres. Então, assim, o motorista não conseguiu explicar, não constava no diário de bordo, então a AGE já aplicou a sanção imediatamente. Perfeito. A AGE vai compartilhar essas informações conosco e como está na área de abrangência do nosso município, o PROCON Sorriso também vai notificar a empresa. Então ela vai ser notificada administrativamente 2 vezes. 2 vezes. E tem que fazer dessa forma para que a coisa vá avançando. Já é muito tempo de lei para a gente ainda estar vendo coisas básicas não sendo cumpridas, né? Tem algo mais, doutor, que o senhor está aí com o papelzinho na mão, preparou com carinho, né, esse resumo desse impacto, eu diria, né, das leis que trouxe aí o Código de Defesa do Consumidor em nossa defesa, em defesa de todos os brasileiros consumidores? Perfeito. De fato, o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe impactos positivos para a vida do consumidor, né, para a vida do cidadão como um todo, né. A exemplo são os produtos com defeitos, que antigamente era muito complexo para você fazer a troca ou reparo. As cobranças indevidas, como o Dr. Michel colocou aqui, que protegem também o consumidor dessa cobrança indevida, você tem uma penalização por causa disso. As cláusulas abusivas em contratos, né, quando elas são muito leoninas, né, se chama de cláusulas leoninas, o Código de Defesa do Consumidor também protege esse consumidor desse tipo de cláusula, evitando até que o prejuízo se torne maior. Tá? E também um dos pontos positivos é a publicidade ou a propaganda enganosa. Perfeito. Tá? Que nós tínhamos, existe ainda, de forma mais comedida, mas existe as práticas de publicidade enganosa que colocam o consumidor, induzem o consumidor a erro na hora da compra. Tá? E o Código de Defesa do Consumidor vem justamente para coibir essas situações, essas circunstâncias, e a exemplo do que o Dr. Michel colocou aqui, o PROCON vem trabalhando também na defesa do consumidor sorrisense para quem pratica publicidade enganosa aqui em Sorriso. Muito bem, a gente já teve notícia de casos assim. Tem ouvinte perguntando, vamos responder para todos aí. Prazo para tirar o nome do Serasa, existe um prazo mínimo quando a conta foi quitada? Como é que funciona nesse aspecto aí? O prazo mínimo para retirada é 5 dias úteis após o efetivo pagamento. Pagou a dívida em 5 dias? Aí nós temos os casos em que essas dívidas são parceladas. Para esses casos, a prática pagou a primeira parcela, 5 dias úteis para retirada.
Muito bem, está dado o recado. Gente, o tempo está indo para o fim aqui já. Passa muito ligeiro, né? Então vamos trazer o que mais é importante a gente dizer, ressaltando sempre a importância, né, deste livreto aqui, Sem dúvida. de as empresas terem isso disponível. Está na lei também, tem que Sem apresentar para o dúvidas. consumidor, né, se precisar. Bem lembrado, Marlene. Nós temos uma lei estadual que diz que todo e qualquer fornecedor ou prestador de serviço deve, por obrigação, ter à disposição do cliente, do consumidor, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Né? E a gente tem percebido que, na prática, isso não tem acontecido com muita frequência. Então, o que nós fizemos? Até com o apoio da deputada federal Gisela Simone, ela disponibilizou mais de 1.500 exemplares do Código de Defesa do Consumidor para o Procon Sorriso, e nós temos feito o trabalho de educação tanto com jovens, idosos e os empresários sorrisenses que tem. Aqueles que não têm, a gente disponibiliza e faz a ressalva para deixar disponível. Agora, Marlene, se você me permite que só fazer uma observação, complementando o que o Dr. Daniel tinha falado anteriormente, a respeito do CDC. Lá há 35 anos atrás, em 1990, e é importante a gente destacar que o CDC veio 2 anos após a Constituição, né? Sim, Que, diga-se de 88, passagem, 90. ganhou o apelido carinhoso de Constituição Cidadã. Né? Perfeito. Até em virtude daquele momento conturbado que o país vivenciava. E junto com o CDC, Marlene, vieram outras legislações igualmente importantes. Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei da Inegibilidade. A lei que instituiu o Sistema Único de Saúde também é de 1990, assim como o regime jurídico de servidores públicos. E aí nós temos o porquê. Trabalhar a questão da vulnerabilidade. No caso do PROCON, técnica, vulnerabilidade jurídica e também vulnerabilidade informacional. Né? Num primeiro momento, o legislador e a jurisprudência se comportavam no sentido de consumidor era aquele cliente final, quem comprou para uso final. Com o passar do tempo e até em virtude da flexibilidade que seria necessário, hoje o entendimento é que consumidor é toda e qualquer pessoa que está em situação de vulnerabilidade, inclusive um empresário com relação a outro empresário. Perfeito. Quem compra matéria-prima, por exemplo. Sem dúvida, né? E a gente tem batido muito nessa tecla e temos recebido muitos empresários sorrisenses, porque é o que eu falo, se tratando de direito do consumidor, o empresário não precisa pagar um advogado, buscar dúvidas, ele pode sanar diretamente conosco. O Procon Sorriso hoje dispõe de 4 advogados, poucos Procons no estado do Mato Grosso têm essa estrutura, Marlene. Então a gente fala que o nosso objetivo ali é ser parceiro da economia, e quando a gente fala da economia, nós também precisamos auxiliar o fornecedor, o empresariado local. Muito bem, tem muitas perguntas aqui, mas eu preciso encerrar também com o doutor Daniel. Chegou um questionamento sobre nome de mercado em sacola. Como é que funciona isso, doutor? Vamos lá. Bem, dá para falar rapidinho? Nós temos uma ação em curso, aliás, nós temos 2 ações em curso. Uma, inclusive, foi suspensa pelo Poder Judiciário. Aqui em Sorriso. A prática da venda da sacola, ela pode ser feita, tá, com a propaganda, porque não é obrigação do supermercado entregar a sacola. Claro que fica difícil de o consumidor carregar. Mas isso é um entendimento que o tribunal... Mas leva a sacola de casa, essa é a ideia. Pode levar sem problema nenhum. Você pode adquirir uma sacola retornável para que você use várias vezes. Então, isso é uma prática que o PROCON... Autorizada, o PROCON fica meio que de mãos amarradas em relação a isso, porque nós já tivemos um revés no Tribunal de Justiça em relação a esse assunto. Certo. Então, é um tema delicado, entendeu? Que daí demandaria uma alteração na lei. Perfeito. Sem dúvida. Que o legislador que faz a lei, não é o PROCON. Agora, pegando uma parte, Marlene, você fala muito de Tangará, porque você veio de lá, e Tangará é um exemplo para nós em se tratando de PROCON também, tá? A doutora Ana lá tem feito um trabalho incrível. Inclusive, eles fizeram uma campanha recentemente de conscientização para que as pessoas parem de utilizar sacolinhas plásticas. Que levem a sacola retornável. A sacola retornável, né? Porque, assim, é uma cultura triste, que agride o meio ambiente, que não traz benefício nenhum, né? Então a gente precisa mudar isso também. Santa Catarina tem mercado que não adianta, já não entrega sacola e nem vende sacola também. Se for vender, vende uma sacola retornável ou você leva a sua comprinha na mão com o carrinho até dentro do veículo, do jeito que achar que deva. É o melhor, é o melhor. Pelo meio ambiente. Obrigada, meninos. Obrigada mesmo, parabéns pelo vosso trabalho. A gente vai voltar a marcar mais oportunidades, porque eu estou vendo aqui, ó, tem Energisa, tem um monte de situações na lista que são de várias pessoas, né? A dúvida de um consumidor, né? Desculpa aí, ouvintes, tá? A gente ficou com meia hora para eles e não foi suficiente hoje. Mas muito obrigada pela presença.